Tudo bem? Eu sou o professor João Paulo, professor de FPA Campos Breves, e eu vou estar com vocês a partir deste momento para a gente trabalhar a disciplina fitotecnia. Nessa disciplina a gente vai aprender um pouco mais detalhadamente sobre as plantas, as suas partes, o seu desenvolvimento e também aprender um pouco sobre as técnicas de manejo dessas plantas. E a ideia desse vídeo é apresentar o material que nós vamos estar utilizando em nossas aulas e especificamente eu quero apresentar para vocês um resumo daquilo que nós vamos ver nesse primeiro momento, né, que é o período do primeiro semestre que nós vamos executar agora em junho. Então vocês vão perceber na leitura deste material, nessa primeira parte, que tem um texto explicando um pouco sobre essas palavras que não são tão comuns no nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre fitotecnia, falar um pouco sobre morfofisiologia. Olha só que palavras, né? Então esse texto é muito importante que vocês leiam com calma, com atenção, porque ele vai demonstrar o significado da palavra morfo, da palavra físio e da palavra logia, e mostrar então a relação que tem com a fitotecnia, né? Fito é uma palavra que lembra plantas e tecnia, técnicas. Então são técnicas de manejo de plantas e o texto aqui escrito vai falar um pouco para vocês sobre isso. Em seguida, eu apresento o desenvolvimento da disciplina. É importante destacar que a disciplina ela vai ter 3 partes. Primeiro, nós vamos falar 3 partes do conteúdo. Primeiro, nós vamos falar sobre morfologia de plantas. A parte 2 trata de fisiologia de plantas. E a parte 3 de propagação de plantas. Mas olha só, nesse primeiro semestre, referente ao mês de junho, nós vamos apenas tratar a parte 1, que fala sobre a morfologia de plantas. Aqui também o texto ele vai falar sobre a metodologia do curso e ela vai mostrar como vocês são principais responsáveis pelo andamento da disciplina. Então vocês devem ler com muita atenção esse material, né, e buscar as informações que nele estão contidas. E é importante a gente perceber, né, que a cada aula terá uma atividade, um exercício que eu vou estar postando no Google Formulário e essa atividade ela tem como finalidade verificar a frequência de vocês para ver se vocês estão participando daquela aula em determinado dia. Aqui nessa parte eu explicarei para vocês sobre a avaliação da disciplina. Essa parte é muito importante. Então, para vocês que estão acompanhando as aulas pelo WhatsApp, acompanhando esse material, vocês vão perceber que a cada um conjunto de semanas, mais ou menos 3 semanas de aula, a gente vai ter uma avaliação. Cada avaliação ela vai ter a validade de 10 pontos, valerá 10 pontos. E nós vamos ter 4 avaliações. E aqui, pela programação, vocês vão perceber que já tem os dias marcados dessa avaliação e como será essa verificação do aprendizado de vocês. Vamos especialmente usar o Google Formulário para quem tem acesso à internet. E aqui ainda nessa parte, sobre a avaliação da disciplina, a gente apresenta como os alunos com acesso à internet, como eles deverão executar a disciplina e como eles serão avaliados. E também esse material ele serve para os alunos que ainda não têm acesso à internet. Então, também tem uma orientação aqui neste material sobre como será a avaliação para eles. Tá? Então, a participação de vocês, especialmente na leitura dessa apostila, vai ser fundamental para uma avaliação positiva na nossa disciplina de fitotecnia. E aqui o nosso plano de curso, que é um resumo daquilo que nós veremos ao longo do ano, ao longo desses 2 semestres que vamos ter essa disciplina de fitotecnia. Então, aqui a princípio tem o objetivo da nossa disciplina,
que é identificar e compreender aspectos relacionados à morfologia, né, que tem a ver com a estrutura das plantas, ou seja, com a raiz, com o caule, com a folha, com a flor, com o fruto e com a semente. E fisiologia, né? Falar um pouco sobre os processos, falar um pouco sobre fotossíntese, absorção de água pelas raízes, a absorção de nutrientes, que também se dá pelas raízes, e a transformação desses nutrientes que ocorre nas folhas. Nós vamos falar sobre os processos que ocorrem nos vegetais. Tudo isso com o objetivo da gente aprender técnicas que propaguem, ou seja, multipliquem as plantas, e também a gente possa aprender um manejo adequado sobre esses vegetais. E aí os conteúdos, nós vamos trabalhar basicamente as 3 partes, como eu mencionei. Nesse primeiro momento vamos falar da morfologia de plantas, depois vamos falar da fisiologia de plantas para aprender esses processos, e por fim, né, já no segundo semestre também vamos ver sobre algumas técnicas de propagação de plantas. E aqui para começar a nossa parte 1, aqui nós já temos toda a programação das aulas, né? Então no dia 2, que é o primeiro dia de aula da disciplina, nós vamos ver apenas o assunto sobre raiz. No dia 9 vamos falar sobre caule. No dia 16 de junho vamos falar sobre folha. E no dia 23 a gente tem uma avaliação marcada, que a gente vai estar conversando com vocês, explicando direitinho como ela vai ocorrer. No dia 23, né, no dia que vai ter a avaliação, nós já vamos disponibilizar a aula que vai tratar sobre flor e fruto. No dia 30 de junho, vamos falar sobre semente. E no dia 1º de julho, que é o final do nosso primeiro semestre, nós vamos fazer uma segunda avaliação que a gente vai explicar direitinho para vocês. E aqui, logo embaixo, né, já existe um texto que vai aí direcionar vocês no entendimento do que é morfologia vegetal. Meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chamem no WhatsApp. Um abraço.